Salve, salve família, aqui é Claudício Andrade, DDI Podcast. E hoje nós estamos aqui para passar uma super dica, né, para vocês. Eu já quero pedir a você, se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente, para que novas vidas sejam impactadas. Todas as terças, quartas e quintas-feiras nós estamos aqui. Só que hoje, em especial, esse bate-papo, ele tem uma intenção. Estou aqui com um especialista, né? Na área que nós vamos falar, nós vamos aqui externar alguns pensamentos, ideias. Mas antes de ser especialista nessa área, ele é especialista em outras áreas também, em especial na medicina, né? É muito reconhecido, é muito prestigiado aqui na sociedade alagoana, que está no Brasil, né? E hoje, você vai ouvir um pouco de alguém que já é bem sucedido, alguém que já trabalha na área e conseguiu, claro, conquistar muitos bens financeiramente falando, através da sua profissão que é tradicional a medicina. Mas aí hoje a gente traz uma quebra de tabu. Verdadeiramente é uma quebra de tabu, porque muita gente diz assim: o melhor curso, e de fato, alguns acreditam, para a liberdade financeira é o ápice. Se formar em medicina, se tornar médico, né? Ser um bom cirurgião. Mas aí esse médico, ele que é reconhecido nacionalmente, né? É um marco na nossa sociedade alagoana, né? E até fora do Brasil também é reconhecido. Hoje ele vem falar que além do método tradicional e você conseguir alavancar sua carreira, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela qual for a área da sua vida, mas também, se ser no modo tradicional, você consegue também ser um vencedor e aí ter prosperidade financeira também em um novo modelo de negócio. E que negócio é esse, Claudísio? Eu estou aqui com um fenômeno, estou aqui com ele, Dr. André Valente. Boa noite, doutor. Ô, meu amigo Claudinho, boa noite, a honra estar aqui. Coisa boa. Eu externei, né? Fiz uma prévia aqui, né? E as pessoas, como eu bem ressaltei, sempre falam: quem passou em medicina, quem cursou medicina, está feito na vida. Não tem mais problema algum, tá tudo bem, agora é só flores. E a realidade não é essa. Exatamente. Eu não sei quem foi que inventou essa ideia, essa frase. Na verdade, a medicina é uma profissão muito valorosa. Eu amo a medicina, ela tem um sentido social muito grande e amplo. Assim, a gente se realiza nela. Assim, eu sou realizado como médico. Mas desde que eu iniciei a medicina, foi em 99, então já tem 26 anos, em 99, eu já via outros médicos que eu tinha como referência passando por dificuldades, passando por apertos. E olha que não era uma época que você via aquela correria, né? Aquela necessidade como é hoje. Hoje está muito pior. Então, assim, eu via profissionais que já tinham brilhado e por um motivo de saúde fazendo cotas para pagar aquela cirurgia. Era injusto aquilo que eu estava vendo. E aí eu vi que, peraí, eu vou ser médico, vou ser o melhor possível, vou ser o melhor do Brasil, eu vou estudar muito, eu vou me dedicar, mas eu sei que eu tenho que fazer algo em paralelo. Até porque eu tenho outros sonhos, eu tenho outras coisas que não só a medicina. E aí eu busquei sempre esse sentido de algo paralelo para que eu conseguisse viver da medicina, né, com a medicina, mas também conseguir outras situações, outros sonhos. Até porque eu tive uma formação muito ampla. TI, eu era bom em exatas, eu vi essa parte a parte de humanas, né, meus pais, por exemplo, e a parte de saúde. Então, talvez eu me desse muito bem, eu como TI, como engenheiro, como médico, como eu dei como médico, mas assim, isso aí me fez esse outro olhar, né? Porque assim, algo me alertou, peraí, só a medicina aí, você não tem como fazer só a medicina, você tem que fazer outra coisa. Isso aí, a partir desse momento eu comecei a buscar. Mas eu comecei a minha vida mesmo de negócio bem antes de 99. Eu tinha 10, 12 anos. Eu vendia fruta na minha vizinhança. Pegava uma casa de praia do meu pai, tinha alguns plantios, né, de mamão, melancia, essas coisas. Eu pegava, colhia tudo e saía vendendo na vizinhança. Então foi o primeiro negócio que eu tive, foi venda de fruta. Depois eu entendia de TI, comecei abrindo os fundos lá de casa uma escola de computação.
Peguei um computador que eu tinha, mais um do meu primo, aqueles computadores que você bota a televisão em cima, né? E aí comecei a dar aula com 12, 13 anos. E cobrava. Cobrava aula e o pessoal aprendia e a gente, sem muita metodologia ainda, mas passava alguma coisa, o pessoal aprendia, gostava e estava já tendo o primeiro contato ali, a inserção no digital. Eu tive, socializei e eles tiveram. Entendeu? Esses aí foram os primeiros passos que eu dei. Depois, você tem que se dedicar para ser médico, né? Você tem que se dedicar muito no estudo. Então, nesse caminho aí, eu fui professor particular, eu entendia muito bem de matemática e física. Digitava, porque antigamente você tem que digitar as coisas, né? Nem todo mundo tinha computador, eu tinha para digitar. E eu criava pequenas logos também para alguns negócios. Você acredita? Isso com 15, 16 anos. Passei na faculdade com 17, 18 anos, logo casei. E aí eu tinha que estudar, fazer medicina e ganhar dinheiro. Que a medicina não dava na época que eu era estudante. Eu acho que a partir daí veio esse sentido da necessidade, entendeu? Depois, quando eu me formei, continuei. Eu tenho que fazer residência, onde eu queria chegar, mas sempre tendo um paralelo, sempre fazendo isso. O que o senhor atribui? A que o senhor atribui o endividamento de pessoas que, mesmo em grandes cargos sociais, em belíssimas formações, mas que não conseguiram destravar financeiramente? O que acontece é que, assim, a gente é ensinado algumas coisas e fazer com muita intensidade. Por exemplo, eu tive muito aquele sentido de estude para ter uma boa profissão, para arrumar um bom emprego, para ser feliz na vida. Então, isso eu tive. Mas, assim, a orientação de como é que é o método, o sistema, quais são os códigos para você dar certo, nos vários sentidos, físico, financeiro, mental, espiritual, isso a gente não tem na formação. Nem na família, nem na escola, nem a religião ensina. Então, quando você vai para a faculdade, é só a matéria específica, medicina. Ou direito, ou administração. Quantos administradores, quantos matemáticos, quantas pessoas de finanças, de altos cargos, estão ruins financeiramente? Não é nem nos outros sentidos de família, físico, mental, não. É no sentido financeiro. Então, essa orientação básica, muitas vezes você não tem. Então, assim, eu tenho aqui um exemplo aqui, estou vendo aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um código ali para você não dar errado financeiramente. E se você der errado, como sair? É um livro tão simples, tão fininho, mas ninguém me indicou esse livro. Eu nunca tinha lido esse livro, a não ser quando eu já tinha passado por tanta tempestade, por tanta quebrança, por tanta coisa, ter ganho dinheiro, perdido dinheiro. Quanto tempo eu perdi na minha vida? Assim, eu podia ter economizado muito tempo de vida se eu tivesse lido esse livro antes. Esse é um exemplo. Então tem muita coisa aí que a sociedade ela não aprende e também não ensina porque não aprendeu. Então 5% da sociedade ela concentra esse conhecimento e deixa 95% aí seguir um fluxo que está dando em nada, está dando em tristeza, está dando em excesso de trabalho, está dando em doença, está dando em uma série de coisas que você podia ter evitado. Então se você pegar, um propósito que eu tenho da vida é pegar essa juventude que está começando agora, 17, 18, o adulto jovem, e começar a entrar na cabecinha deles positivamente e mostrar aquilo que eu não aprendi. Então, é uma coisa que eu tenho como propósito. Então, assim, a prosperidade você tem que ensinar desde criancinha. Desde criancinha. Então, esse ensinamento a gente tem que começar a ensinar esses adultos jovens para quando eles tiverem filhos, eles já ensinem para os seus filhos e a partir daí a gente vai começar a criar uma nova sociedade. O meu sentido final de negócio de tudo que eu tenho é nesse sentido. A gente melhorar a sociedade através da prosperidade. Através do conhecimento. A educação é uma base forte disso. Né? Mas, assim, você ensinar os princípios, né? Você ensinar a determinação. Por exemplo, eu nunca me achei na possibilidade de dar errado. Eu nunca me permiti dar errado. Já dei errado, já deu problema, já. Mas na minha cabeça, na minha atitude, eu nunca fui para esse lado. Nunca pensei assim. Eu começo no sentido de, eu quero dar certo, eu quero chegar lá. Então, eu vou chegar lá. Hoje eu fiz uma cirurgia, como eu sempre fiz, eu sentei na mesa de prescrição, antes do paciente ser entubado, de ser operado, de ser feito o que for, eu já vou lá na evolução e eu boto auto-hospitalar às 15 horas. Aquilo ali para mim é um símbolo, é um código para o meu cérebro que nada pode dar errado, que esse paciente vai sair 15 horas da tarde lá do hospital. Então, isso para mim é sagrado. Então, e acontece. E o paciente foi para casa. Isso eu já fiz milhares de vezes. Eu já operei, sei lá, 4, 5, 6 mil vezes.
pessoas diferentes e sempre acontece. Então isso é algo que, assim, para mim vira sagrado. Você vai montar algo, um negócio, ou um relacionamento, ou uma viagem, você já tem que determinar que aquilo ali já fez o ciclo, voltou e deu certo. Então, é essa pegada, essa atitude que eu assim, eu não aprendi. Assim, não aprendi quando eu aprendi numa escola com uma pessoa. Foi a vida me ensinando e eu, de forma né, didata, de auto-ensinamento, eu fui criando esse sentimento. Mas se você pega o adolescente, a criança, o adulto jovem, e começa a dar esse espírito, não facilita o processo? Ao invés de você deixar essas pessoas baterem a cabeça, sofrer ou desistirem, por que você não ensina antes? Ali você vai encontrar muitos ladrões de sonhos, né? Ali é o caminho, seguir o fluxo, nem sempre é o caminho bom, né? Às vezes você tem que sair um pouquinho dessa curva, porque a sociedade tem 5% de pessoas altamente bem-sucedidas e 95% estão aí numa situação muito, muito complicada, muito complexa, por isso. Você tem que ir para os 5%, tem que puxar o maior número de pessoas dos 95% para cá, para a gente, ao invés de ter 5, ter 7, ter 10, ter 15, ter 20. Entendeu? Esse é o meu propósito. Meu propósito do negócio é esse. O dinheiro, tudo é consequência. O dinheiro mensura o que você fez, vai dar condição de você conseguir alguns sonhos, algumas coisas do ponto de vista material, de ajudar pessoas, assim por diante. Mas negócio, as profissões, tem que ter um sentido maior. Esse sentido amplo de ajudar pessoas e do social. Hoje o senhor bem acabou de ressaltar sobre a questão dos 5% e 95%. 5% ganha 95%, 95% ganha 5%, em relação social, financeiramente falando. Na concepção do senhor, qual é o entrave que mais ocasiona das pessoas não saírem dessa bolha dos 95%? Esse número, 5,95, ele vale para muitas coisas. Então, realmente, 5% da sociedade, se você pegar o adulto jovem, até os 25 anos ele tem sonhos, tem metas, tem os objetivos, quer ser algo, quer ganhar assim, quer morar assado, a pessoa, ele tem todo aquilo que o mapa da vida dele ali tem na cabeça. Mesmo que não organizado, mas ele tem algo ali. Foi feito um estudo que depois de 40 anos, essas mesmas pessoas com 25 aos 65 anos estavam numa estatística. 1%, 4%, 5%, 36% e 54%. Quando eu vi essa estatística, eu vi onde eu queria estar e onde eu não queria estar. A partir daí, eu comecei a ser um incansável em buscar um negócio, buscar algo que me levasse para o patamar que eu queria chegar. Então, 1% desse 100%, 1%, realmente do ponto de vista de faturamento, de condição, ele chegou lá ao ápice. Rico, milionário, altamente bem-sucedido, 1% da sociedade. 4% chegou na liberdade financeira e de tempo. Talvez não tenha a Ferrari, o jatinho, algo muito grande, mas tem um bom carro, uma boa casa, viaja para onde quiser e não tem aperto. E assim ele consegue, inclusive, passar para a sua descendência. Então 1%, 4% está 1% está muito sobrando, 4% está na liberdade. Aí você vai para os outros 5%, que aos 65 anos ou mais, simplesmente está trabalhando. Não é porque quer, por necessidade. Então aí você encaixa os médicos. Muito médico com 55, 65, 75, 85 anos, inclusive uma idade bem avançada, estão lá ou no consultório, ou num PSF, ou num plantão. Eu conheço pessoas de 75 anos, 78 anos, dando um plantão de 24 horas no interior, que já foram pessoas de condições muito boas profissionalmente no passado. Elas estão ali porque quer? Não. Esse 5% está necessariamente ali. Mesmo sem condição. Porque se ele não estiver ali, ele não vai manter o mínimo padrão de vida que ele possa para ele e para a família. Então, quando eu vi que eu estava aqui, eu queria pular para 1% ou para 4%. Então, esse 1,4% é o 5% da sociedade que realmente está em liberdade. Agora, se você pegar os autônomos, ele vai estar nesse 5% que aos 65 anos ou mais estão trabalhando. E aí, se você vai para os 36 restantes, não chegam aos 65 anos, morrem antes, então estão no cemitério, 36% dos 100, 36 morrem. Ou por uma doença, por acidente, ou por uma série de fatores, que principalmente por não estar realizando uma boa vida, um bom sentido de vida, ele acaba se desfazendo dela, direto ou indiretamente,
Direto que eu falo, que chega ao ponto de suicídio, mas indiretamente é se desleixando, não cuidando da saúde, se entregando aos vícios e você não chega lá. Né? Você tem as doenças aí que vão ceifando a vida muito precocemente. E 54% da população, infelizmente, está no assistencialismo. Ou depende de uma aposentadoria que não paga as contas. Tem gente ganhando aí, aposentado com 2, 3 salários, onde um plano de saúde hoje, para um idoso, é de 3 mil ou mais reais. Como é que ele vai viver se só mais da metade do que ele paga o plano de saúde dele? Na verdade, ele não paga. Você tem pessoas aí que vivem do Bolsa Família, né, já com 65 anos ou mais, entidades filantrópicas e a sociedade ajuda, ou estão na rua mesmo largados. Então, assim, quando eu vi essa estatística, eu não quero estar aqui, e eu quero levar o maior número de pessoas aqui. Então, isso aí começou a ver a diferença. Então, é 5,95. Agora, assim, vamos dizer, do ponto de vista de neurociência, já vamos puxar para o lado do médico. Por quê? Por quê? Esses 5% deram certo e os 95% não deram certo. Aí eu vou me remeter a Earl Nightingale, é um cara da década de 50, que ele era um grande estudioso da sociedade humana no mundo, e ele colocou o seguinte, o porquê disso, a causa disso, é porque o ser humano não pensa, não está pensando, ele está vivendo numa bolha do automático. Então você tem hoje, você já ouviu falar que 5%, nós usamos 5% do cérebro. Isso é uma coisa já não é bem antiga. E eu sempre me perguntava, se a gente usa 5% do cérebro e os outros 95%, o que é? O que acontece com aquele resto? Tanta coisa, né? É uma azeitona no meio de uma massa grande, que só funciona a azeitona. E eu me perguntava isso. E quando eu paguei neurologia, ninguém explicava isso. Eu não sabia o que era consciente, subconsciente, mente. Na medicina você não falava sobre isso. E aí quando a neurociência chegou com física quântica, com estudiosos, né, que passa além da medicina, inclusive, então se observou que 5% é a parte pensante do cérebro, é a mente. E 95% é responsável pelo nosso automático, pelos nossos hábitos que a gente pegou desde antes de nascer, do ponto de vista genético do pai e da mãe, né, por epigenética, ele vai trazendo hábitos do pai e da mãe, da sociedade que eles vivem. E aí você, quando nasce, começa a ter os seus próprios hábitos criados pelo pai, pela mãe, pelos professores da escola, pela igreja e assim por diante. E aí você vai se moldando. Então, esses 95% criou o seu automático. E é o que você faz no dia a dia, o que você pensa, como você reage. Quando você entra num espaço, eu estou aqui no seu podcast, por exemplo, tem pessoas que olham aqui, caramba, que espaço massa, que espaço grande, que espaço bom. Tem outras pessoas, é só esse tamanho. Né? Então essas comparações, essas visões de pessoa para pessoa, isso reflete o seu hábito, o que você viveu. Uma pessoa otimista, uma pessoa pessimista, uma pessoa que faz exercício, uma pessoa que tudo dá errado, está nesse processo do hábito. E aí, quando você, aos 5%, você quer, por alguma forma, mudar algo em você, vamos botar para a saúde. Uma pessoa obesa tem todas as justificativas para perder peso. Por que ela não perde o peso? Porque ela decide que é os 5% que ela tem que perder peso, porque ela tem uma chance maior de ter doença, porque ela não se sente bem esteticamente, porque o joelho está doendo, porque não consegue botar nem o sapato no próprio pé, né? Não consegue ter uma vida plena. Aí ela decidiu aqui, pensou e quero. Aí chegou para o corpo, né, para o restante dos 95% que estão habituados há anos com aquela obesidade e disse, eu quero mudar. O que é que os 95% aqui fez? Não. Eu levei muito tempo para fazer isso aqui. Eu não quero mudar. Eu não vou mudar. Então, é a briga de Davi contra Golias. Isso serve para físico, para financeiro, para tudo na vida. Então, se você quer mudar, você vai ter que ter uma consciência, uma mente muito firme, para vencer essa briga do Davi contra Golias, que é da sua própria cabeça. Quando você conseguir vencer, né, o Davi venceu o Golias, e aí você começa a reprogramar o seu subconsciente, o seu automático, os seus hábitos, aí sim você vai ter resultado diferente na vida. Então, 5% da população consegue fazer isso, e 95% só está vivendo no automático. E tudo tá bom. A cada 10 pessoas que acordam cedo para ir para o trabalho, pega lá o ônibus, o transporte, vai para o trabalho, passa o dia todo trabalhando. A cada 10 pessoas, só uma sabe explicar por que faz isso.
Imagina, a cada 10 pessoas, só uma. Você olha assim, como isso é possível? Como é que você acorda cedo, passa o dia todo fora de casa, trabalhando de segunda a sábado, ganha um salário por mês, ganha mal, e você não sabe dizer o porquê de fazer isso, por que faz isso? Simplesmente porque não pensa. Então, assim, o nosso intuito, né, a nova economia, a nova sociedade, tem o dever de colocar as pessoas para pensar. O que você quer da vida? Quais são os seus objetivos, sonhos e metas? Não tenho. Bora construir isso. Bora aprender a construir isso. Saber onde você quer chegar. Esquece ensinamento de Alice, né? Para onde eu vou, né? O chapeleiro lá, o coelhinho lá, né? Com o chapéuzão lá. Para onde você vai, Alice? Não sei. Qual é o caminho que eu vou pegar? Qualquer um serve, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar. Né? Qualquer caminho baixa. Então, assim, tem que acabar com essas coisinhas. A gente tem que começar. Existe hoje sistemas que ensinam a mudar isso. Não é difícil, pelo contrário, é fácil. Agora, como é Davi contra Golias, tem que ser martelado todo dia, o tempo todo. Disciplina. E você definindo isso. Então, esses modelos novos de negócio, focados no ser humano, na prosperidade, na melhoria das pessoas, é que vão valer a partir de agora. Os negócios que você tem, onde você tem que contratar centenas, milhares de pessoas, levando a verdadeira escravidão, onde não está pagando sonho de ninguém. Na verdade, essas centenas de milhares de pessoas só estão trabalhando pelo sonho de um grupinho de pessoas, isso vai acabar. Porque depois da pandemia, as pessoas não querem mais prisão, não querem estar sofrendo sem ter um retorno, elas querem liberdade, elas querem um sentido diferente para a vida. Elas começaram a ver que isso é bom. Agora, falta um caminho, um método, né? Algo que possa fazer essa diferença. E aí eu encontrei, há 5 anos, um caminho que pode ser satisfatório e pode ser para centenas, milhares de pessoas, uma nova forma de pensar e uma nova forma de definir seus objetivos e uma forma de você realmente chegar até lá. Porque é muito bom falar de objetivos, sonhos, de metas, mas ficar só no delírio, né? Aí a gente fala, mas fica no delírio. Me ensina a chegar lá, aí é você e a sorte. Né? Isso não existe. Então, assim, tá aqui. Como é que eu chego? Pronto, venha comigo, vamos aqui junto. Então, é esse processo que eu estou vivendo e isso me fez amar tanto esse negócio, né, nessa nova economia, quanto eu amo a medicina e meus pacientes. Coisa boa. O senhor... E daqui a pouco eu quero saber que negócio é esse, como é que funciona. Sim. Né? Mas antes de entrar muito nessa fala, existem muitas crenças limitantes. E a gente está falando aqui de classe alta, que é aquele que está formado, está na alta sociedade, está bem sucedido. Mas existe também uma crença limitante na baixa classe, Sim. Que é aquilo que ser rico não é bom. Isso. Tem uma raiva contra o rico. Não, porque você sabe... Aí traz a religiosidade também. Isso. O próprio Cristo falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Então, assim, existe uma série de crenças limitantes em torno de uma só questão: prosperidade, riqueza. Que ser rico e ser próspero não basta apenas ter dinheiro. Envolve toda uma série de fatores. Mas aí eu queria que o senhor, com a autoridade que é no assunto e próspero que é, desmistificasse para a gente isso sobre essas crenças limitantes. Pronto, essas crenças elas estão entranhadas nesses 95% do cérebro que só criam os hábitos, né? Então, naquele automático ali. Então, se melhorar estraga, dinheiro não traz felicidade, né? Tanta coisa assim que, caramba, não é que dinheiro é a felicidade, não é isso. Mas se você for bem remunerado, se você conseguir ter uma vida digna e próspera, que você está... olha, pode ver uma coisa, quando a pessoa tem dinheiro, não discute sobre dinheiro. Dinheiro você não fala sobre dinheiro, fala sobre qualquer outra coisa, menos dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta. É mesmo que você falar da sua meia. Não vai perder tempo com isso. É a mesma coisa. Então, assim, não está escrito em nenhum lugar do mundo que você não pode ter sucesso, que você não pode ser próspero. Pelo contrário. Se você puxar pela religião, eu sou muito... Eu tenho muita fé e a crença em Deus. E, assim, depois que Jesus veio ao mundo, ele veio para transformar e nos ensinar uma coisa. A partir de agora, você não precisa de intermediário para falar com meu pai, com Deus, que é seu pai também. Eu sou tão homem quanto você. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus.
Então você tem o mesmo direito que eu tenho, inclusive o poder de Deus na terra, a mim concedido, foi concedido a você. Basta você acreditar, ter fé, confiar nesse processo. A partir daí, você não tem um livre-arbítrio? Construa. No Sermão da Montanha está bem claro. Se você peça, que receberá. Busque, que encontrará. Bata na porta, que a porta se abrirá. Como é que o filho pede ao pai uma maçã e ele dá uma serpente? Jamais. Imagine você pedindo diretamente a Deus. Então, isso é um clássico, né, do Evangelho, que ali está mostrando, meu amigo, peça, busque, bata nas portas, elas vão se abrir. Agora, não vá covardemente, não vá pensando em outra coisa a não ser o que você quer. Então, a partir de um momento, eu já passei muito por isso, você já passou, todo mundo aqui já passou por isso, você que está me olhando aqui já passou por isso. Eu tenho certeza que algo que você buscou, que você queria muito, que você pediu, você bateu nas portas, a porta se abriu e você recebeu. Eu tenho certeza disso. Agora, por que você não faz isso todo dia? Não é tão lógico. Aí o pessoal, se Deus quiser, para mim isso é uma blasfêmia. Se Deus quiser, Deus já lhe deu tudo. Eu digo muito às pessoas, assim, eu espero que eles entendam. É a mesma coisa da frase do camelo, né, no buraco da agulha. Isso aí tem várias interpretações, aí você joga a pobreza como o alimento para entrar no céu, não tem nada a ver. Isso tudo, para mim, são blasfêmias de verdade. E você você tem que agradecer a Deus tudo que você obtém na vida. Tudo. Mesmo dores, percas, dificuldades. Isso é tudo ali está lhe trazendo. Olha, todo fracasso traz consigo a semente de algo melhor, né? De algo que vai te levar a algo maior. Então é só você aprender com o processo. Então isso é Napoleão Hill, inclusive, né? É um grande escritor do início do século XX. E assim, se Deus lhe deu do poder, do livre-arbítrio, e basta você pedir, buscar e bater na porta, por que você vai acreditar a ele o sucesso ou fracasso? Eu digo para as pessoas que estão comigo nas mentorias, Deus não está mais nem aí para você. Sabe por que ele não está nem aí para você? Porque tudo o que ele podia fazer, ele fez por você. Simplesmente você não quer receber aquilo que ele te deu. Você não quer usar essas ferramentas. E você não acha, porque você não está fazendo nada, que você vai ficar ali parado, você acha que ele vai jogar do céu algo para você? Não vai jogar. Ele não vai perder seu tempo. Né? O tempo dele, imagine, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, né? Assim, mas você acha que Deus criou todo esse processo, toda essa perfeição. Na Terra existe condição de todas as pessoas aqui em vida na Terra se vestirem bem, comer bem, não passar nenhuma necessidade. Tem gente que está passando, não é só fome, não, é sede. Então, tem algo errado. Tem algo errado. Então a gente tem que começar a se movimentar, tem que começar a pensar diferente. Davi contra Golias, tem que começar o Davi começar a agir. Por que Davi ganhou de Golias? Porque ele sabia que tinha um prêmio maior para ele. Ele ia receber o reino, ia receber a princesa, né? Tem todo o contexto ali. Então, ele valeu muito a pena aquele sacrifício. Então, isso aí é uma coisa que assim, essas crenças, isso tudo está no automático. Nós aprendemos com isso. Comece a sentar do lado de pessoas que já chegaram lá, bem-sucedidas, escute elas. Comece a observar a atitude delas, comece a ver. Como é que você fala de 1 milhão com uma pessoa que ganha 5 salários, 1 salário, nunca ganhou nada? Não adianta. Se for falar aqui de podcast, se eu um dia for montar um podcast, ou eu quero seguir nessa área, com quem eu vou falar? Flaudísio. Não é verdade? Se eu for... uma questão de neurologia, de um AVC, um problema tal. Eu sendo otorrino, eu vou dar o meu pitaco, eu posso até entender um pouco disso, mas eu vou buscar um grande neurologista, uma grande neurologista, no caso de Maria Clara Valente, né, minha filha linda e muito estudiosa. Eu vou perguntar a Cacá, Cacazinha, isso, tal. Ela entende. Então, se você quer se vestir bem, mudar sua vestimenta, você vai buscar a pessoa que é especialista nisso. Então, assim, o que eu vejo muito na sociedade são as pessoas buscando alguém que dê pitaco só para ela escutar e ficar no mesmo casulo ali dos 95%, do hábito, do automático. Ali é uma saída honrosa para a pessoa ficar no mesmo lugar. Então, assim,
O que que nós buscamos hoje? O que as pessoas que estão empreendendo buscam? Buscam pessoas de atitude, pessoas vencedoras e insatisfeitas. Elas são vencedoras, ela tem aquela garra, ela simplesmente não conseguiu ainda chegar. Os que já chegaram, que fiquem lá, tranquilo. Mas os que não chegaram, eles vão se pegar as pessoas que realmente possam levar ele até lá. E quem já chegou lá, né, eu acho que tem que ter um sentido muito grande da socialização para transformar esse mundo. Doutor André, quais são os pilares desse modelo de negócio? Olha, isso é uma questão que é ímpar, assim, que a gente não é negociável. Isso não tem como a gente desenvolver uma pessoa no negócio, no nosso sistema, sem mexer com os pilares físico, financeiro, mental, espiritual e social. Então você tem, claro, querer saúde. A gente está mexendo com um negócio ligado à saúde, então tem que ser saúde físico, é um pilar muito forte. Você ter saúde e não ter uma paz financeira, você não ter aquela situação financeira para ter seus sonhos, com seu conforto, a sua vida é boa, né? Então também não vale. A gente não vê isso saúde sem financeiro. Vamos dizer que você tem os dois, mas você não tem uma cabeça boa, então tem que desenvolver o mental. O mental é um pilar muito importante em todo esse contexto aqui. E vamos supor que você tem o físico, o financeiro, o mental, sem o espiritual. Aquela energia maior, né, voltada para o universo, para Deus, ela tem que estar presente. Então a gente desenvolve isso também. Isso é uma chama muito forte. É a maior, a maior força que a gente tem é o lado espiritual. E aí, se você desenvolver esses 4 pilares, você tem uma boa saúde, você tem uma boa condição financeira, você tem uma mente próspera, você tem um lado espiritual, a gratidão, tem todo aquele processo de fé, né, de contemplação, e você não socializar, você não é merecedor dessas 4 outras coisas. Então, assim, a gente vê esse processo, chegou nesses 4 pilares, físico, financeiro, mental e espiritual, você tem que transbordar, você tem que passar para as pessoas. É algo que quem chega nesse ponto quer mostrar, ali é o caminho, ali é a porta de um grande horizonte. Então, são esses 5 pilares. E para fomentar isso, para a gente passar isso para as pessoas, você não consegue trabalhar isso de uma vez só e de uma forma rápida. Isso é um estudo continuado, é uma mentoria continuada. E cada pessoa ao seu tempo. A gente está lidando num negócio que não é para estressar, é um negócio que cada um vai fazer o tempo que quiser e que achar que por bem, mas para mexer nesses 5 pilares hoje, uma das ferramentas que a gente tem é uma plataforma de ensino à distância, onde tem indicação de passagem da Bíblia, de filmes, de livros, ensinamentos da sociedade, depoimento de pessoas, aulas, ligado a uma série de setores que vão mexer nesses 5 pilares. Então sempre está ali. Você sai de uma aula, de um ensinamento, vai para outro. Aí tem uma tarefinha para fazer, vai para outro. Tem uma tarefinha para fazer e assim por diante. É continuado. Então é um conteúdo aí bem vasto, feito com muito carinho por várias pessoas. E no intuito disso aí, você tá sempre desenvolvendo e não tá parando, não estagnar. O avião que estagna, ele cai. A mente que estagna, cai. A gente vê muita gente que foi próspera há muito tempo, que foi bem sucedida, e agora fulano caiu, como? Parou. Então, essa prosperidade continuada vem no fomento de desenvolvimento desses 5 pilares. Então, físico, financeiro, mental, espiritual e social. E aí, para isso, essa plataforma que chama-se G100. É um grande programa. É um programa aí, é um sonho nosso que está sendo colocado em prática. E eu tenho certeza que de 100, cada um vai tocar mais 100, aí vira 10 mil, com mais os 100 tocando, isso aí vai para 1 milhão, e assim a gente pode multiplicar esse processo para centenas, milhares e milhões de pessoas. Basta ser feito. Basta você tocar nesses 5 pilares. Eu me recordo, meu pai não tinha ensino fundamental completo, e ele usava uma frase que me diga com quem tu anda, que eu digo quem tu sois. E aí vem mais tarde, né, Napoleão Hill, em uma de seus escritos, e começa a destrinchar, externando que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E aí surge no mundo atual a tal indagação. E aí eu queria ouvir do senhor que explicasse para quem está nos assistindo até onde vai a significância do poder da ambiência. Rapaz, deixa eu ver como é que eu posso
te explicar. É assim, primeiro você tem que definir aquilo que você quer. Né? Primeiro você tem que definir aquilo que você realmente... Você não precisa ser especialista de nada, tal. A partir desse processo, eu queria ser otorrino, queria ser o melhor otorrino, queria ser a melhor especialista. Eu sempre falava assim na minha cabeça, eu quero ser o melhor otorrino do estado, os melhores do Brasil. Pá. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a ver as pessoas que tinham atitude, aqueles que lidavam, e comecei a me relacionar com eles e comecei a ver esse processo. E aí, isso ali foi me moldando e foi me tornando aquilo que eu quis. Não é algo forçado, é algo que vai vindo e você vai se impregnando e vai acontecendo. No negócio que eu faço hoje, que é um negócio ligado à rede de consumo, é um negócio que é multiplicável, um negócio maior, eu ainda estou iniciando no processo, eu estou pequenininho, vamos dizer assim, mas eu já cheguei em algo... Vamos dizer, eu tenho um negócio hoje que fatura 5 dígitos, me ajuda muito, mas eu posso chegar a 6 ou 7 dígitos mensais. Isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com realizações. E como é que eu sei que eu estou no caminho certo e eu sei que eu vou chegar lá, eu sei que tá tudo acontecendo ali? É porque eu estou andando com as pessoas que já são muito grandes no negócio. Aquilo ali está me influenciando, está trazendo uma força, está me moldando de uma forma. Isso é Deus agindo, claro. Porque tem pessoas que eu nunca pensei estar com elas e eu sento lado a lado, eu olho assim, os caramba. E a pessoa comigo aqui, doutor, não sei o quê, tal, né? E eu, poxa, assim, será que ele sabe realmente quem eu sou, onde eu estou, qual a posição? Então a pessoa já lhe vê com outro olhar, com outra situação, vê seu potencial real, não prejulga, e você está ali naquele processo, então ali vai lhe moldando e vai lhe levando. Então, assim, se você realmente busca aquilo que você quer, determina, você vai ter, esse processo vai sendo moldado e aí tudo vai se jogando. Agora, você não busque, né, assim, a gente quer, por exemplo, tem um exemplo muito claro, assim, me fala assim, pega um pastor, um padre e bote num presídio, lá de alta periculosidade, por exemplo. Ou esse pastor, esse padre tem muita fé, muita fé, e muita palavra, muita persuasão para transformar o presídio, ou o presídio vai transformar esse padre ou esse pastor em um assassino, um ladrão e assim por diante. Então esse meio, né, essa situação aí, ela molda. E aí tem uma questão chamada epigenética, né, que você vai mudando o seu DNA, ele vai acendendo e vai apagando. Não sei se você já assim chegou a pesquisar um pouquinho sobre epigenética. Não, né? Pronto. Epigenética é quando você pega o código DNA, ele não muda, todo mundo tem o seu. Mistura do pai com a mãe, tá ali. Só que o ambiente, o fator externo, o fator dia a dia, ele vai impregnando no seu DNA. Então ele impregna no sentido de que toda vez que uma célula ela se multiplica, ele expõe o DNA, depois ele multiplica, ele fecha, um novelo. Mas ele expõe e fecha o tempo todo. Nessa exposição, o fator externo, ele silencia partes do DNA ou ele evidencia outras. E aí ele vai moldando. Então, se você está num ambiente de muita discussão, de atritos, de violência, algo desse tipo o tempo todo, né? E ali você vai impregnando partes do DNA e vai acendendo umas e silenciando outras. Naturalmente, você vai se tornando uma pessoa violenta. Uma pessoa que vai discutir, uma pessoa... Se você tem gerações e gerações da família de obesos, porque a geladeira é a mesma, porque a forma de cozinhar é a mesma, porque a quantidade de comida é a mesma, isso não é um fator genético direto, é epigenético. É quando você silenciou uma parte e você evidenciou outra. E aí você vai jogando. Então as gerações vão passando de uma para outra. Mesmo que você não tenha mais contato direto, aquilo ficou impregnado no seu DNA e passou para outra geração. Mesmo que a geladeira, você não tenha visto a geladeira do seu avô, mas acabou passando, e aquele hábito você não sabe por quê, daqui a pouco não sei quanto seu avô que você nunca viu, por exemplo, caramba, faça a mesma coisa, porque foi impregnado geneticamente. Então o ambiente, né, essa situação aí, ela vai lhe moldando. Então, ou você busca o que você quer e onde você quer estar
e com as pessoas que você quer conversar e escutar, a música, o filme, o livro, né? Assim, as pessoas que você está circulando, então tudo isso, por exemplo, eu escolho meus amigos, eu escolho meus familiares, eu escolho meus pacientes, eu não aceito qualquer pessoa na minha casa. A gente tem que fazer essa triagem, de acordo com aquilo que você quer. Chama-se, é um processo de metanoia, né, que você tem que mudar. Se você quer chegar no outro lugar, você tem que se mudar e mudar o seu ecossistema. Aí sim. O senhor falou aí algo muito, muito interessante, e aqui eu abro um parêntese, onde algumas pessoas elas bem ressaltam que, e eu ouvi Geraldo Rufino falando sobre isso, se tiver maneiro demais, alguém está ali puxando. Se tiver pesado demais, você está puxando alguém. E se tiver equilibrado, vocês dois estão de igual. Então, muitas das vezes, a gente tem que avaliar em que ponto nós estamos, né? Se tiver fácil demais, tem alguma coisa. Se tiver difícil demais, também tem alguma coisa. O ideal da vida é os altos e baixos, mas manter a vida equilibrada. O senhor bem ressaltou sobre a questão da ambiência e o senhor trouxe e bem falou sobre um modelo de negócio. O senhor é um médico muito bem sucedido. Por onde eu tenho passado, a gente postou aqui foto no estúdio e um monte de gente mandando mensagem. Rapaz, eu quero esse episódio, eu quero esse episódio. Amém, igreja, né? Amém, igreja. Ótimo. Mas aí, o que acontece? Algumas pessoas, elas se acomodam, chegam num teto e para elas está bom demais. Só que aí não pensam no futuro, não pensam em uma liberdade financeira. E aí a gente falou sobre a questão da ambiência. E para quem é esse modelo de negócio? O que é o negócio, né? O negócio, o que é esse porque, negócio? assim, a gente falou o negócio fica muito virtual e não sabe o que é. Né? Existe um modelo de negócio chamado Network Marketing. Network é relacionamento e marketing é o mercado, é o negócio de relacionamento. Então, na verdade, todos os negócios você tem que ter relacionamento. Você não tem um negócio, você e você mesmo, sozinho ali, não existe um monopólio de uma pessoa, não existe isso. Né? Então, o médico ele tem que ter seus pacientes, tem que conquistar esses pacientes, tem que vir aqui no podcast, tem que estar na rádio, tem que fazer, né, o seu marketing e ali ele vai conseguir. Se você abre uma loja, um supermercado, tudo é igual. Você vai recrutar pessoas para estar ali com você e tal. Então, isso gera um mercado, o seu network. Né? Então, muita gente hoje faz network. Todo mundo. A rede social hoje mostra muito isso. Eu tenho 1.000 seguidores, eu tenho 10 mil, eu tenho 1 milhão, né? E isso é network, são ligações, conexões, é relacionamento. Mesmo que de alta intensidade, como de baixa intensidade, de admiração. Às vezes o relacionamento é só um olhando para o outro, você nunca sabia que a pessoa era seu seguidor, né? No seu caso, você tem centenas, milhares de seguidores aí, tem mais de 100 mil e você fica olhando assim, caramba, tudo isso, eu não conheço todo mundo, mas eu tenho certeza, se a pessoa chegar aqui, você vai estar ali junto e vai estar abraçando. Então, esse relacionamento é muito bom. Então, muita gente tem isso, usa a rede social, mas não consegue criar disso um mercado, não monetiza. Então, é uma forma de você ter uma rede de relacionamentos e ter um faturamento disso. E esse faturamento que serve para você, você pode multiplicar e pode passar para qualquer outra pessoa que queira fazer também. Então, é um negócio que é duplicável e multiplicável. Por exemplo, a medicina, ela não é duplicável. Eu não posso chegar aqui para você e falar disso. A partir de agora você vai ser médico. Toma aí, ó. Eu vou lhe ensinar aqui e tal. Não funciona assim. Você chegar para mim aqui, você vai fazer um podcast, ó. Tá aqui o microfone, tal, não sei o quê. Eu vou olhar aqui e tal, né? Não é assim. Mas se você sentar comigo, me passar, tal, quem sabe um dia eu vou fazer. A medicina, né? Então você não duplica facilmente isso. Agora, tem modelos de negócio que estão prontos. Que baixa você. Olha, se você fizer isso, você fatura tantos por cento. E a partir daí, se outra pessoa fizer, fatura tantos por cento. E esse é um processo que vai duplicando e multiplicando. Você vai se clonando. E você vai ajudando pessoas a chegar no patamar que você chegou. E quanto mais pessoas você ajuda, mais você ganha e a pessoa ganha. E quem consome ganha. Então é um processo realmente do ganha-ganha. As indústrias, elas estão entrando num modelo que é assim, a indústria antigamente ela estava produção de um produto, esse produto
tinha que passar por distribuição para o atacadista, para o varejista, para o lojista, para depois chegar no consumidor final. E para o consumidor final querer comprar esse produto, ainda tinha que ter aqui o marketing, gerando o desejo do consumo. Esse é o modelo tradicional. Qualquer mercadoria, ele vai passar por esse caminho aqui até chegar aqui. Então, aqui uma mercadoria de R$500 chega aqui por 2.000. E a lógica é porque você tem que distribuir em tudo isso aqui. Existe indústria hoje que consegue entregar essa caneca aqui ao consumidor final sem passar por esses intermediários. E não necessariamente precisa fazer o marketing nessa rede convencional. Então, ele consegue entregar direto ao consumidor final e para gerar essa necessidade do consumo, ele usa uma coisa que é milenar, que é o boca a boca. Então, eu provei a qualidade da caneca, que ela mantém a temperatura, que ela é bonita, que ela, apesar de não sei quantas lavagens, ela mantém a mesma pintura. Alguém quer comprar uma caneca, comprar naquela indústria. É muito boa. E toda vez que essa pessoa fez o boca a boca aqui, ela vai ser bonificada por isso. E se por algum motivo ela for indicando para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, isso vai criar uma rede de consumo direto de fábrica com desconto. Então, quem está comprando está tendo desconto porque está tendo benefício de comprar direto de fábrica. Tem um relacionamento direto com a fábrica. Veio com defeito, direto da fábrica. Serviço de atendimento do consumidor, direto da fábrica. Então, você tem essa garantia. Ele entrega com agilidade. Hoje, os serviços de entrega são muito ágeis. Muito mesmo. Tem nos Estados Unidos, meu amigo, geladeira, a Amazon, né? Tem geladeiras que você tem o leite lá, ela bota em determinada posição. Quando está acabando o leite, ela vai medindo o peso da garrafa do leite. A Amazon já manda outra garrafinha de leite para você. Você não pede mais. Você deixa lá automático, ela vai entregar. Ela sabe que está acabando o leite. Então, imagina o poder da tecnologia. Então, se você tem uma indústria que consegue entregar direto de fábrica, com desconto e com qualidade, precisa desse boca a boca. Esse boca a boca é o quê? É um network. Isso é um relacionamento. E aí você aprende a criar um relacionamento que você indica tendo retorno financeiro. Porque a maioria das pessoas aqui, eu tenho certeza que todo mundo indica algo. Um restaurante, um profissional, um posto de gasolina, um tipo de roupa. Sempre indica algo. Não é algo que ela provou, sentiu que é bom, ela propaga para as pessoas. Isso é comum. Só que a maioria absoluta das vezes ela não ganha nada por isso. Nesse novo processo, da nova economia, existe o cashback. A gente pede um iFood, já está tendo cashback. Já está tendo uma continha lá, por fidelidade, você vai somando e começa a ter desconto nas compras. Ou faz uma compra grátis. Se você viaja de avião, você tem um cashback. Se você vai no posto de gasolina, você tem um cashback. A Mercado Livre, eBay, Amazon, todas essas grandes plataformas, você tem o cashback de desconto ou acumula pontos. Então, esse novo mercado ele está sendo disseminado. Então, imagine se você pega um produto de excelência que todo mundo usa e que é recorrente. Então, imagine você indicar, por exemplo, eu vou dizer o valor do mercado, né? Como que funcionaria isso na prática. Nós estamos numa cidade aqui de 240 mil pessoas, que gira em torno de 1 milhão de pessoas aqui das outras cidades e do interior do estado. Então, nesse universo, imagine você pegar 100 pessoas que precisem de um produto de R$400. Você indicou esse produto de R$400, vamos dizer. E esse é um produto recorrente. Não digo um produto, né? No caso são 2, 3, 4 produtos que chega àquele valor. Então, 100 pessoas a R$400, você promove um consumo direto de fábrica de R$40 mil. Desses 40 mil, a fábrica tira os impostos que vai para o governo, sobra 30 mil. Dos 30 mil, você vai ganhar de 25% a 40%. Eu estou falando de R$7.500 até R$12 mil. Então, se você tem um sonho que depende do lado financeiro, você vai fazer um boca a boca com pessoas, indicar um produto de qualidade, direto de fábrica, com desconto, que a pessoa vai ficar feliz. Você não precisa gerenciar esse processo de entrega, de nada, de gestão, não precisa fazer nada disso. Você precisa encontrar a pessoa que quer aquilo e que vai estar feliz com aquilo. Então, se você encontrar 100 pessoas fazendo isso, você tem um mercado que vai te dar R$12 mil. Isso já faz a diferença para muita gente. E você não precisa deixar de fazer o que você está fazendo. Você pode ser enfermeiro, você pode ser o administrador de uma empresa, você pode ter sua lanchonete, você pode ter um podcast aqui, eu posso ser médico. Então, de uma forma ética, você vai ofertar para quem
precisa daquilo ali, você vai encontrar as pessoas que necessitam daquilo ali, que vão ficar felizes porque estão achando algo que estão buscando, e a partir daí todo esse processo vai sendo linkado, e aí o que é 12 vira 20, 30, 40, 50, só você continuar fazendo, não parar. E aí o quanto você vai querer, aí depende de acordo com o seu sonho, seus objetivos, suas metas. A gente está falando aqui, não é só de dinheiro, né? Aí é o método de fomentar o mercado e ganhar um dinheiro. Isso acontece no mercado tradicional, num consultório, acontece numa lanchonete, numa loja de roupa, em qualquer comércio, qualquer setor. Eu não tenho como trabalhar, não tenho como ofertar um bom serviço na minha clínica se eu não cobrar a consulta, não cobrar os exames. Porque o equipamento custa, e não custa barato. A minha formação continuada tem um custo. Eu viajo, pago avião, pago hotel, né? Compro livro, assino uma série de plataformas para aprendizado. Tem que ter marketing, tem não sei o quê. Então, tem toda uma estrutura que é essa troca do serviço pelo dinheiro, né? Então, isso serve para qualquer setor. Então, se você tem uma possibilidade de diversificar o seu tempo para ter uma renda que pode levar de 4 até 6, 7 dígitos mensais, esse é um grande mercado. Que está começando agora, inclusive. Existe um tabu, e aí, sobre essa questão do novo modelo de negócio. Ah, mas isso aí é para quem já começou há mais tempo. Quem vai começar agora, não vai desfrutar o melhor. E eu queria que o senhor desmistificasse também essa ideia. Isso aí é uma crença limitante pesada, né? Porque, assim, se fosse assim, só Adão e Eva, né? É o pensamento de Adão e Eva. Pronto, é o primeiro. Depois não serve mais nada. E a gente está falando de network, relacionamento. O André Valente, na cidade de Arapraca, região aqui, eu tenho 36 mil pacientes. É muita gente? Mas eu falei quase 1 milhão de pessoas aqui que estão em volta. São 36 mil pessoas. Qual foi a cosquinha que eu fiz em 1 milhão? Quase nenhuma. Se você for olhar pessoas que usam mercadorias de necessidade simples, por exemplo, um gel dental. Quantas pessoas desse 1 milhão de habitantes usa gel dental? Pelo menos 998 mil, 99 mil. Pelo menos uma grande maioria absoluta usa. Se eu comecei há 15 anos atrás e eu atingi esse mercado e eu consegui, se eu falei 100, 200 mil, 2 mil pessoas, ainda sobra aí 900 e mil pessoas. Então é um mercado muito grande, muito, muito grande, que ninguém conseguiu fazer nem cosquinha. Às vezes não chegou nem a 1% desse mercado. Então, se você iniciar hoje, o que vai fazer você ter mais sucesso, ter mais retorno, ter mais faturamento, chegar nos 5, 6 ou 7 dígitos, é sua atitude, é sua vontade e a sua necessidade. Se você sair da caixinha dos 95, pegar o Davi, vencer o Golias e começar a ter atitude diária, não estou falando o dia todo, é um pouco todo dia, mas não deixar de fazer, ter constância. Eu me lembro que você perguntou qual a frase que você deixaria, né, para as pessoas no podcast. Faça até dar certo, meu amigo. Faça até dar certo. Não desista, faça até dar certo. Chegou naquela meta, faça. Eu faço isso e a jornada é gostosa. Mesmo nas dificuldades, você sai, melhor, caramba, passamos, mas vencendo, né? Isso aí é gostoso demais. Então, assim, não é só o prêmio final. É o campeonato que é gostoso. Né? Então, assim, isso vale. Então, essa crença aí simplesmente é uma desculpa, mais uma desculpa para você não sair do seu lugar, da sua zona de conforto, que é estagnada, na verdade não é conforto, e ficar no Golias. A pergunta é, você quer ser Davi ou Golias, né? Quer Davi ou Golias no processo? O senhor bem acabou de falar e algo muito interessante, né? E eu conversava com o Adriano Aristides, grande Adriano Aristides, e ele falava sobre a zona de conforto. E ele disse, zona de conforto não existe. E aí, mas existe muita gente que, volta mais uma vez na tecla, a crença limitante, que cheguei em X por mês, aqui para mim tá bacana, mas aí vem às vezes o inesperado da vida, às vezes vem uma fatalidade, algo do tipo, e aí essa pessoa é pegada de mãos atadas, não tem uma economia financeira bem guardada, diga-se de passagem, que supra aquele caos, porque, por exemplo, a gente passou por uma pandemia, onde as pessoas não trabalhavam. E aí? Então, a gente está num mundo em que a qualquer momento pode acontecer uma coisa nova. E se você não tem recursos suficientes ali resguardado, você pode entrar num caos financeiro e social. E aí eu queria que o senhor falasse sobre isso para essas pessoas que estão nos assistindo, sobre uma nova modalidade e como poder ter essa liberdade.
Todo mundo busca essa estabilidade, né? Concurso. Eu tenho um parceiro novo de negócio agora, que ele era concursado federal. E simplesmente houve um PDV, né? Um programa de demissão, né? Que é voluntário, entre aspas, que você tem que sair, se não sair você está em maus lençóis, então não é voluntário. É um programa de demissão que foi feito em uma empresa gigante chamada Eletrobras, que ela foi privatizada e todos os concursados, seja federal o que for, tiveram que sair. Então, cadê aquela pessoa que, quando fez o concurso agora, tem estabilidade, tem isso aqui? Não existe. Estabilidade é o conforto, a estabilidade nessas zonas, elas são um estado. Não é como a água, você está no vapor, no líquido e no sólido. Né? O sólido ali vamos dizer, a estabilidade, né? O concurso, ou a empresa está ali, tá tudo bonitinho, é porque o gelo está ali, beleza. Mas se vem um calor, derrete. E a água vai escorrer. O pior, se cair no chão tiver muito quente, evapora, você não sabe nem para onde foi. Então, assim, não acho que esses modelos de estabilidade, eles permanecem. A gente está passando por um momento de mudanças. Você pode ver que eu nunca vi uma situação que a gente está vendo hoje do ponto de vista judiciário do Brasil com os Estados Unidos, e uma coisa que vai além da política. São temas aí que a gente nunca ouviu falar sobre isso, e está acontecendo. Né? A gente nunca viu empresas aí que ninguém não sabe nem onde é a sede, ou o que é, mas elas são bilionárias, trilionárias. Você tem uma moeda digital, hoje a Bitcoin, que você não sabe quem é o criador. O criador não existe, é um fake lá. É o fake que eu falo, é algo, ele tem uma figura do criador, mas que não é real, não é a pessoa. Ele criou para não ser descoberto. Então, assim, coisas que você a gente está vivendo um mundo novo. Se você não se preparar para o mundo novo, assim, não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Determine o que você quer da sua vida, o que você quer chegar, veja o seu estágio atual e caia em campo para chegar lá. Com muita fé, com muita confiança, você vai chegar. Não queira muita lógica para as coisas. Quando você pede a Deus, quando você bota no seu coração, você pega esse lado da razão e sintoniza, porque isso é um dos métodos que a gente faz, é um código, né? Vou passar aqui uma dica bem importante. O 5%, que é o lado mente e pensamento, ele é o lado racional, ele pensa. E os 95%, que é o automático, é o subconsciente, ele tem outra linguagem, que é o sentimento e da emoção. Então, quando você quiser algo, você pensa na sua mente, aí eu quero a minha casa nova, eu quero chegar lá, eu quero minha casa própria nova, eu quero aquela casa. Então, ali é um momento pensante. Comece a jogar para os 95% o sentimento de já estar dentro dessa casa, o sentimento, né, de você estar dentro dela e você estar vendo os móveis e sentado no seu sofá ou na poltrona, vendo o nosso podcast aqui, e você está ali emocionado, arrepiado. Então, você já está sentindo tudo isso sem estar lá. Esse automático, né, esse hábito que você tem, ele começa a ser reprogramado. E isso aí vai se unir a outra coisa, que é uma energia muito forte, que é a energia do universo. Tudo que é matéria emite energia, e não é pouco não. Se você for para a fórmula de Einstein, a energia é igual a mc ao quadrado. Energia é igual a m de massa, isso aqui tem um peso, uma massa, vezes o c, aí no caso é a velocidade da luz ao quadrado. Então imagine quanto eu aqui com 90 quilos, quanto eu tenho de energia. Imagine o meu campo energético. Imagine a somatória de tudo que existe na Terra, quanto é de energia. Né? E se você discutir sobre isso, se você duvidar disso, é só você olhar o Sol. Que o Sol está a milhões, né? A distância do Sol da Terra, não sei precisar aqui, mas é muito longe. E todos os dias, há milhões de anos, ele está lá aceso, e ele está emitindo energia para cá. É porque a massa dele é tão grande, que a energia dele é tão grande, que ele consegue irradiar até aqui. Então, essa energia superior é uma energia do universo, que conecta as pessoas. E aí eu acredito essa energia toda a uma figura chamada Deus. Né? Então, um ente maior. Então, se você conectar a frequência do seu pensamento com o sentimento, com a emoção, botou ali, você se arrepiou, sentiu como se já estivesse lá, o universo vai te escutar. Escutou, não queira a lógica, ele vai te dar. É só você fazer seu melhor todo dia. Qualquer coisa, faça seu melhor.
Né? Não é que você vai sair feito barata tonta, não. Siga o que você está fazendo, faça o seu melhor, daí vai ser puxado para uma coisa, ser puxado para outra. Eu, para chegar a ser o otorrino que eu sou hoje, há 26 anos de otorrino, e eu faço as cirurgias que eu faço hoje, o tempo que eu faço, a segurança, não foi do dia para a noite, foi sendo construído. Mas muitas vezes eu chegava, eu não sei como eu vou chegar ali, eu não sei, mas eu quero aquilo, eu quero ser isso, eu quero ser cirurgião. Tem cirurgias que eu faço que ninguém sabe, mas para mim eu sei que é um desafio grande. E ali eu, caramba, como é que eu fiz isso? Né? Na verdade a gente sabe depois que foi uma força superior que levou você até lá. E aí depois é só você agradecer, é gratidão. Coisa boa. Tem muita gente que está nos assistindo e tem um senhor como uma referência. Outros talvez possa ser que ter até que não conheça, mas estão ouvindo o nosso bate-papo. E estão aí sendo instigados, né? E com certeza a dúvida bateu, ou o desejo, e, poxa, peraí, eu queria fazer parte desse modelo de negócio. Sim. Eu queria ter o Dr. André como meu mentor. Sim. E como é que essa pessoa faz para ter o senhor como mentor e ele ser ou ela mentorado e poder fazer parte desse modelo de negócio? É muito simples, né? A gente hoje, primeira coisa, a gente vai ter que ter uma conversa. Você pode nos buscar. Eu tenho uma rede social hoje, o Instagram é o @André _Valente. São 2 underlines no meio de André Valente. Se você botar André Valente, vai achar lá também. Pode mandar o direct. O meu WhatsApp direto é o 82999683887. 82999683887. Pode mandar mensagem direta para mim, eu respondo todo mundo. Tá? Então, assim, a gente marca uma conversa. Essa conversa eu vou entender um pouquinho de como a pessoa está, onde ela quer chegar, né? Que horizonte é esse, tanto de sonhos como de dores também. É importante você ver como está a situação atual. E se o modelo de negócio ele cabe ali para a pessoa. Esse negócio é para qualquer pessoa, mas nem toda pessoa é para o negócio. Então depende muito da forma como a pessoa está. É você que é um vencedor. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui escutando hoje que é vencedor e que não está satisfeito com a sua situação atual. Então essa pessoa ela está altamente capacitada, eleita para o negócio. Basta querer fazer. E aí fazer o negócio só precisa de uma coisinha, entender. Então colar com a gente tem um escritório, a gente tem o modelo de reuniões pelo Zoom, tem muito material. Todo esses segredos, entre aspas, que não existe segredo. Na verdade, está tudo ali escrito, mas ninguém aponta para você para dizer, ó, isso aqui é que funciona. Então a gente aponta tudo, ensina tudo. Não tem segredo nenhum. Tudo que a gente souber, que não só, quando eu falo nós, a gente, não é só o André Valente, é um sistema Valente, muita gente está ali envolvido, e aí você vai poder realmente aprender, né, colar. Eu sou uma pessoa que já ganhou milhões e perdeu milhões, declarado imposto de renda, viu? Eu estou falando aqui assim, não é falácia. E esse alto e baixo, ó, do rico, pobre, gordo, magro, feliz, triste, casado, divorciado, eu não sou mais, porque eu comecei a criar um modelo de estabilidade crescente. Se você estagna, cai. Mas se você uma crescência, você está subindo, você está evoluindo, aí sim, aí é um bom caminho. E se você quer isso, se você busca isso, independente da sua profissão, independente da sua idade, de quanto você tem na carteira agora, mande mensagem e nós vamos conversar. Se couber, né, se sintonizar, conta comigo. Você vai estar comigo e a gente vai até dar certo. Porque o compromisso é esse. E até depois do fim, até dar certo e pronto. Às vezes, tem alguém, a internet ela é ampla, e esse vídeo aqui nosso, esse bate-papo, esses cortes nossos, eles vão chegar muito além. A pessoa que está nos assistindo, às vezes, ela não é do estado de Alagoas. Ela é de outra localidade. Isso. E aí? Pode alguém de outra localidade que não seja do estado de Alagoas entrar em contato? Com certeza. Na verdade, hoje, o mercado de rede, o mercado de relacionamento, não tem fronteira. O relacionamento hoje, você se relaciona com pessoas do mundo todo. Né? Mesmo que vocês admiram. Antigamente, você admirava o que estava só no canal de televisão, ou que tinha um livro, ou uma coisa ou outra, muito restrito. Hoje é amplo. Hoje a globalização ela é real. Então, assim, eu tenho negócio hoje nos Estados Unidos, eu tenho na Colômbia, eu tenho na Argentina, eu tenho na Europa. Então, eu tenho vários estados e várias cidades do Brasil. E eu digo, o mercado ele não foi nem triscado ainda. Então o mercado está muito grande, muito aberto. Essas indústrias que fazem essa relação direta com os consumidores, elas estão vindo com muita força para o Brasil agora.
E aí, ó, a rede que é formada, ela é uma rede consistente. Outra coisa, eu estou falando de uma parceria porque você precisa de uma parceira para uma indústria forte que cumpra a entrega do produto e que ela tenha uma durabilidade, assim, vou dizer assim. Eu não posso fazer uma parceria que daqui a um mês, um ano, 5 anos quebre, pare. Aí tudo aquilo que você criou vai para água abaixo. Então, você não pode trabalhar com, por exemplo, imagina uma pessoa que investiu como o negócio da sua vida até os 100 anos, eu estou com 30, com 100 anos, investiu num carro a combustão, né, vendendo vela para combustão de carro. Aí os carros estão todos virando elétrico. Pronto. Aquilo ali acabou. Né? Acabou. Então você tem que ter uma indústria que, eu estou falando de uma indústria que tem 47 anos de mercado, está em 168 países, ela é líder mundial, cresce 15% ao ano. O Brasil, ele como está começando agora, ele está crescendo muito, muito rápido. Produtos ligados ao consumo de saúde e bem-estar, o seu dia a dia, coisa simples. Isso é uma coisa que depois da pandemia estourou, que a pessoa quer ter o autocuidado, quer se cuidar, quer tratar melhor da pele, do coração, do músculo, da saúde, da longevidade, da imunidade. Então, se você tem tudo isso, mais um sistema pronto para te ensinar a seguir no caminho e não desistir, pegar o seu Davi e vencer o Golias, tá aqui. Então, seja você de qualquer lugar do Brasil, seja você de qualquer lugar da América do Sul, da Europa, né, de qualquer lugar. Inclusive, eu tenho um relacionamento com pessoas que não falam nem inglês. E aí a gente tem um apoio hoje, né, da inteligência artificial e você consegue fazer conversas praticamente que simultâneas, imagina. Você pega o pessoal lá de Singapura, da Índia, né? Às vezes eu tenho relacionamento também com a Índia, então imagina esse processo todo. E tem uma coisa, viu? Brasileiro tem em todo lugar, meu amigo, todo lugar. Onde eu vou, eu encontro brasileiro e a gente faz parceria de negócio. Então aqui assim, é simples, o investimento é baixíssimo. O investimento maior é você determinar o que você quer da sua vida, os seus sonhos, você se determinar a fazer isso até conseguir, pronto, isso aí, e pegar um pouquinho do seu tempo todo dia e fazer até dar certo. Então, assim, um modelo igual a esse negócio que não dá errado, porque você não tem que abrir ponto comercial, não tem que ter prédio, não tem que ter estoque, não tem que ter funcionário. Basicamente, você tem que criar network no sentido de negócio, no sentido comercial. Isso qualquer pessoa faz. Tem pessoas que eu conheço que não sabem ler, escrever e fazem. Tem pessoas que não conseguem nem falar direito. Tem pessoas que são altamente tímidas. Tem pessoas que são bem famosas. Tem médicos, advogados. Tem médicos não, tem médico, só eu, mas assim, eu conheço várias pessoas de setores diferentes que fazem. E aquele que consegue mais é o que se dedica mais e que tem a certeza de onde quer chegar. Pronto. Então, não tenho muito mais o que falar. Se você realmente quer algo que tenha sustentabilidade, você aprender a pensar diferente, porque esse negócio de seguir o fluxo, meu amigo, eu ouvi muito isso, segue o fluxo, segue o fluxo. Todo mundo chega no mesmo lugar, que é naquela miséria, mas tá todo mundo lá, né, indo junto. Você sabe que o vento sempre vai naquela direção. Sabe o que muda você do destino final? Você tá no barquinho aqui, ó, e o vento tá batendo na vela. Você vai chegar ali, tá todo mundo indo para lá, 95% tá indo para lá. Sabe quando você muda o destino final da sua vida, do seu barquinho? É só você mudar o ângulo da vela. O vento sempre é o mesmo. A sociedade, a coisa, a história, primavera, verão, outono, inverno, dia, noite, guerras e paz, crise e prosperidade, isso tudo que acontece no mundo, sempre foi assim e vai ser, e foi há muitos anos e vai ser muitos anos. A diferença na sua vida é se você guinar, você angular a sua vela. Porque quando você fizer isso, o barquinho vira e você vai chegar em outro lugar. Então a gente vai ensinar você a guinar a velinha no lugar correto. Coisa boa. Querendo ou não, surge a dúvida, né? Esse é um modelo de negócio a médio e longo prazo, imediato. Como é que funciona? Ótimo. Você pode ter ganho imediato. No mesmo dia que começou, você pode já ter retorno financeiro, no mesmo dia. Só que você está plantando aí a médio e longo prazo, você está construindo o seu sonho real. Porque, por exemplo, quais são as 4 formas de você faturar no mundo? Ou você é empregado, por mais que você ganhe ali o salário, você está trabalhando pelo sonho do outro, você não precisa inventar o que você está fazendo, na verdade você é moldado para a situação.
Então aí é um ponto. Outro, autônomo, né? Que é o pequeno negócio, é o professor, é o médico, o advogado, o engenheiro. Você fatura, paga todo mundo, fornecedor, os contratos, advogado, contador, tal, tal. O que sobrar é seu. Hoje em dia, pouco sobra. Pouco sobra. Tem muito autônomo, tem muito dono do seu próprio negócio que são, o bom é ser empregado. Eu queria mais era ser empregado, que era muito mais simples. Que tinha menos dor de cabeça. Apesar de não pagar sonho nenhum, né? Mas estava aqui. Então, o empregado e aqui embaixo o autônomo, geralmente eles estão numa situação muito ruim do processo. Aí você vai donos de grandes empresas, de grandes indústrias, de grandes mercados, comércio, que aí tem mais de 500 funcionários, tem faturamentos altos, tem uma vida financeira assim de alto padrão, mas trabalham pra caramba. E muitas vezes eles são escravos daquele negócio, né? Porque é um negócio muito grande, para estar ali todo dia. E aí tem um quarto setor, que é o setor do investidor, que é fazer o dinheiro, multiplicar por ele mesmo, e aí você vai, dinheiro fazendo dinheiro. Esse aqui tem liberdade financeira, física, geográfica, né? De tempo, tá todo aqui. É o sonho de todo mundo. Esse negócio, né? Que chama-se negócio em rede de consumo, nessa nova economia, ele alia um grande negócio sem ter 500 funcionários e onde faz o dinheiro gerar dinheiro. E você, mesmo dormindo, numa rede de consumo, por exemplo, imagina, eu tenho uma rede de consumo em Los Angeles, que está a 5 horas de diferença da gente aqui. Então, 6 horas da noite é 11 horas lá. E quando eu estou dormindo, ele está acordado. Ou se for na Índia, ou se for na Coreia, no Japão, por exemplo. Então, você está dormindo aqui, mas tem alguém consumindo lá e você já está ganhando sobre isso. Então, esse modelo de negócio que você ganha, você duplica e multiplica, e esse mercado começa a gerar esses royalties, essa distribuição de lucros, que você plantou um dia, mas você não está replantando. Você plantou um dia, aquilo criou uma árvore frondosa com vários frutos, e esses frutos vão dar semente para dar outros frutos. Pronto, isso aí você está num grande negócio onde o dinheiro faz dinheiro. E aí é só o quê? Viver, pagar os sonhos. Né? Agora, dizer que isso vai ser do dia para a noite, porque é muito fácil, não sei o quê. Não, não é difícil. Tem que ser feito. Né? Tem que ser feito. E outra coisa, aqui a gente está falando de coisa séria, a gente está falando de coisa legal, ética. Uma empresa que tem 168 países com 47 anos de mercado é muito séria. Eu tenho 26 anos de médico, eu não ia entrar num negócio assim, e já tenho 5 anos, e estou crescendo, e estou bem, eticamente, profissionalmente, e pagando meus sonhos, e conheço milhares de pessoas. Eu tenho hoje um network com mais de 1.000 pessoas comigo, e a gente está sempre ali, estimulando as pessoas para crescer, e que elas tenham não 1.000, elas tenham 10 mil, 100 mil, então que elas cresçam, né? Então esse processo onde um realmente quer ver o outro crescer, eu não conheço nenhum mercado a não ser nesse. Que é o mercado do relacionamento, ligado a uma rede de consumo. Coisa boa. Se você é novo no canal, quero pedir a você se inscreva, compartilhe, comente para que mais vidas possam ser impactadas. Estamos se aproximando do final desse excelentíssimo bate-papo, né? Liberdade financeira, network marketing. Eu tenho certeza que após esse episódio, a sua mentalidade ela vai mudar, né? Vai haver aí uma dilatação e eu tenho certeza que as suas crenças limitantes, você que está me ouvindo, está me assistindo, elas passam a deixar de existir a partir de então. E qualquer um, verdadeiramente, qualquer um pode ingressar na prosperidade financeira, independentemente de classe, independentemente de crença, independentemente de qualquer que seja a situação. Só basta querer. E se você quiser e persistir, você também consegue. Doutor André, que honra ter o senhor aqui, né, conosco, falando um pouco, né, sobre essa ideia, sobre essa lógica, né, porque de fato o emocional ele existe, mas a razão, e o senhor bem enfatizou, quando a gente quer, a gente persiste e corre atrás, a gente consegue, né, e o meu muito obrigado, né, e eu tenho certeza que você que está nos assistindo, entrar em contato aí com o doutor André, vai ser muito bem recepcionado, muito bem atendido e vai fazer parte também desse novo negócio aí, modelo de negócio, e se tornar uma pessoa próxima. Eu queria que o senhor passe mais uma vez os contatos aí para quem está nos assistindo. Tem as nossas redes, o Instagram é o André, __Valente. O meu WhatsApp direto, pode mandar mensagem, pode
mandar vídeo, áudio, ligar à vontade. Se eu não atender na hora, posso estar em cirurgia, posso estar em consulta, mas eu retorno sempre, sempre, todo mundo. 82-99968-3887. Inclusive, não precisa ser de Alagoas, pode ser do Brasil, pode ser de qualquer lugar do mundo. Teve a intenção de conhecer um negócio que é disruptivo, que pode dar realmente aquilo que você quer, sem tem que estar no corre, na luta demais. Não, é um método que não é tranquilo, ele é leve, leve, leve. É um rio de água limpa, sempre em água limpa. E aí você vai, que não vai te deixar peso, não vai te dar. Se você fizer o que a gente está falando, não vai deixar prejuízo, nada. Então, assim, é algo que realmente você pode construir com muita leveza. E o resultado pode ser muito feliz. Assim, eu vejo muita gente hoje conseguindo tanta coisa que eu, caramba, que orgulho, que orgulho. E a gente vai junto, né, nessas vitórias. Então, fique assim à disposição, a gente está para responder e sentar para conversar, né, e ver se é possível isso. Eu tenho certeza que é para todo mundo. Agora, se realmente você quer aquilo, né, se você está adaptado ao processo, então, repito, vencedor insatisfeito, se você realmente é vencedor, tem atitude, esse é um grande negócio. Aí você vai, talvez aí, né, pegar e tirar sua satisfação plena aí. Coisa boa. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Muito obrigado, doutor André Valente. Né? Muito obrigado por estar aqui conosco. Elevou em muito o nível do DDI Podcast. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Mas eu quero passar para as suas considerações finais. Fica à vontade. Meu amigo, sempre que venho aqui, fico muito feliz, porque você é uma pessoa de um coração amplo, que abre as portas para os diversos setores. E isso aqui é um sentido social mesmo de ajudar as pessoas. Parabéns. Parabéns pelo seu crescimento, pelo seu conteúdo. Sou muito honrado de estar aqui. E dizer, meu amigo, que todo mundo tem a condição de ser aquilo que quer ser. Então faça até dar certo, poxa. Faça, pega o ensinamento que Deus deixou aqui na Terra, através de Jesus. Segue, pede, busca, bate na porta. Tenha fé e confiança, né? Não duvide. Fé é ausência de dúvida. Então não tenha dúvida. Faça até dar certo. E assim, eu tenho certeza que esse caminho, que não é um caminho difícil, é um caminho que tem que ser feito, ele vai te dar a diferença em sua vida. E você vai sair dos 95 para 5, e que esses 5 vire 5,5, 6, 7, 8, 10, e a gente consiga botar todo mundo desse lado para o outro lado aqui, e vamos fazer 99,99999 com 0,0001 para lá. Coisa boa. Então, a palavra de ordem é prosperar. Então vamos todos prosperar, né? De forma consciente, lógica, orgânica, e entender que se você está do lado de pessoas boas, você tem tudo na mão para prosperar, né? E entre em contato aí com o doutor Valente, né? Doutor André Valente, eu tenho certeza que você vai ser mentorado, né? Você que vai ser mentorado, tenho certeza que sua vida vai mudar, né? Tendo um mentor como o doutor André, tenho certeza. Você só não muda de vida se você não quiser. Muito obrigado, tamo junto. Se inscreve no canal, compartilha, comenta. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui um like, né? Deixa um joinha aqui pra gente. Inscreve. E se você quer mais conteúdos como esse, né, para você alavancar sua vida financeira e mudar. E se você quer o Dr. André aqui novamente, quem sabe a gente fazer um quadro sobre liberdade financeira, né, sobre esse novo modelo de negócio. Então deixa aqui o seu comentário com a gente. E é isso. Muito obrigado, Dr. André. Muito obrigado. Que Deus abençoe. E é isso. Valeu!